Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus cura o filho paralítico do funcionário do rei. Este episódio do Evangelho de São João nos mostra como acontece o progresso na fé. Isso é muito interessante nós notarmos dentro dos detalhes da narrativa. Em primeiro lugar, Jesus volta ali em Caná da Galileia, onde ele já tinha feito o seu primeiro sinal, é como São João chama os milagres de Jesus. Pois bem, o funcionário do rei, então, faz um pedido. Jesus vê que ele tem uma fé, mas aquela fé é incipiente, ou seja, aquela fé é uma fé que está começando, né? É uma pequena mecha que fumega, mas ainda não é a fé, né, plena. Então Jesus como que reage quase que provocando o crescimento da fé. É interessante nós notarmos isto. Ou seja, Deus, Ele em primeiro lugar, nos convida à fé. Jesus tinha feito os milagres, não é, em Jerusalém, as pessoas já tinham ouvido falar desses milagres, a fama dos milagres de Jesus corria ali na região. Jesus fez também o milagre da transformação da água em vinho em Caná. Então, havia ali razões, sinais, né, para que as pessoas crescem, para que aquele funcionário do rei cresce também. Mas Jesus, quase que querendo provar aquela fé, diz: esse povo não crê, a não ser que veja sinais. E naquela provocação, ou seja, naquela provação da fé, onde parecia que Jesus não ia atender o pedido dele, o funcionário do rei, né, então, parece que não esmorece, insiste no seu pedido. E ao insistir no seu pedido, Jesus então responde: pode ir, seu filho está curado. E ele crê na palavra. Eis aí um segundo estágio, né? Um segundo estágio da fé, em que o evangelista diz com clareza: quando Jesus pronunciou, ele acreditou. Mas não para por aí o crescimento, porque quando ele finalmente chega em casa e encontra o filho curado e os servos dizem em que hora ele ficou curado, que foi exatamente a hora em que Jesus pronunciou aquilo, o evangelista conclui dizendo: ele então abraçou a fé. Então, veja, de uma fé incipiente para uma fé que cria a partir dos milagres, o funcionário do rei passa a crer a partir da palavra. Mas essa realidade que antes foi pelos milagres, depois pelas palavras, agora se torna fé incondicional. São João diz: ele abraçou a fé. Então, meus queridos, é importante nós, nessa quaresma e sempre, termos essa convicção de que a fé precisa crescer. A fé, ela é uma realidade que cresce. Como diz a carta aos Romanos, o justo vive pela fé. E nós vamos então vivendo de fé em fé, de fé em fé. Por quê? Porque esta fé deve crescer até que finalmente nós alcançamos o amor. É aquilo que em uma de suas famosas cartas, Santo Inácio de Antioquia diz, quando ele diz que não há nada de mais unido do que a fé e a caridade. É o que existe de mais unido. Ou seja, a fé cresce. A fé deve crescer, onde nós primeiro cremos, porque tudo aquilo parece ter bastante razoabilidade com aqueles sinais, aqueles preambula fidei, né? Como se diz em teologia, ou seja, são sinais que vão nos levando e nos conduzindo à fé. Mas depois, Deus quer provar a nossa fé e quer que a gente vá tendo uma fé cada vez mais pura, uma fé que cada vez menos depende de milagres, sinais e provas e cada vez mais vai dependendo na confiança na palavra pronunciada por Deus. É isso que deve acontecer, até que finalmente nós, então, cremos e cremos plenamente quando então essa fé, ela brota e faz aparecer em nosso coração o amor. Eis aí o itinerário da fé do funcionário do rei, mas também nosso. Deus abençoe você.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.